O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, informou que se reunirá com líderes do Congresso Nacional no domingo para apresentar um conjunto de propostas fiscais. Repórter Luciana Verdolim, chegando agora ao Jornal Jovem Pan, essas medidas têm como objetivo substituir o aumento do IOF. É isso, Luciana, bem-vinda, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, é exatamente isso. Tem como objetivo responder, às demandas do Congresso Nacional. Deputados e senadores ficaram muito irritados com a proposta de aumento do IOF, que não foi discutida antecipadamente com os parlamentares. E agora, hoje, teve essa reunião. Foi um almoço lá no Palácio da Alvorada, chamado, convocado pelo presidente Lula com os presidentes da Câmara e Senado e ministros aqui da Esplanada dos Ministérios para fazer esse sinal positivo, para acenar aí com uma trégua com o Congresso Nacional. O próprio presidente, ele disse que sabe que não dá para ficar encaminhando ao Congresso mudanças sem que elas tenham sido negociadas antes. O ministro da Fazenda fez questão de ressaltar que vai ter essa reunião no domingo, uma reunião para marcar uma outra reunião, e nessa reunião a equipe econômica vai apresentar, daqui até domingo. O objetivo é finalizar o texto que vai ser apresentado às lideranças. Haddad não anunciou nada, não antecipou qualquer medida, mas fez questão de ressaltar que nesse momento o objetivo é fazer uma calibragem dessa proposta que foi apresentada, que já está aí do aumento do IOF, que continua valendo. Segundo o ministro, não dá para desconsiderar essa fonte de arrecadação, que é bastante importante, mas de acordo com ele, mudanças serão feitas e apresentadas. A gente tem a declaração para acompanhar. O acordo é apresentar as medidas em caso de aprovação, de reconhecimento da justiça das medidas, e me parece que são inequívocas do ponto de vista de justiça. Eu tenho espaço para uma calibragem. Os parlamentares ameaçam, inclusive, derrubar a proposta lá no Congresso Nacional. Por isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, voltou a defender a necessidade de que as conversas sejam feitas de forma antecipada. A gente também tem um trechinho para vocês. E eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço os parlamentares e o presidente Hugo também, é que está sobre a mesa uma agenda estruturante de país. Não para um ano do ponto de vista do orçamento, do bloqueia mais ou bloqueia menos, ou contingencia mais ou contingencia menos. Não foi isso. E eu quero externar publicamente que eu tenho convicção absoluta que esse é o único caminho para nós prosperarmos no Brasil. É diálogo. Não há nada que não se resolva em uma mesa, conversando e apresentando até as insatisfações. As insatisfações, segundo o presidente do Senado, são importantes, são necessárias para que todos os envolvidos possam compreender o ponto de partida e também aonde se quer chegar. Em meio às críticas à atuação de Fernando Haddad, nesse caso, o presidente Lula saiu em defesa do ministro. A gente também tem um trecho para acompanhar. Eu não acho que isso tenha sido erro, não. Eu acho que foi um momento político, sabe? Em nenhum momento, o companheiro Haddad teve qualquer problema de rediscutir o assunto. Em nenhum momento. A apresentação do IOF foi o que eles tinham pensado naquele instante. Sabe? Aí se aparece alguém com ideia melhor e ele topa discutir, vamos discutir. O presidente, Thiago, até fez questão de defender o governo. Segundo ele, essa medida só foi necessária porque o Congresso Nacional deixou de observar uma determinação do Supremo Tribunal Federal que era para apresentar fonte de compensação, uma fonte de receita para compensar o custo da desoneração da folha de pagamentos. Como o Congresso Nacional não fez nada, segundo Lula, o governo teve que apresentar uma proposta. Daqui a pouquinho a gente acompanha mais trechos dessa entrevista que o presidente Lula concedeu mais cedo, hoje em Brasília. Luciana Verdolim, bom trabalho para você. Vou chamar mais uma vez nossos comentaristas. Ô Dora, hoje havia uma expectativa de que o ministro da Fazenda fizesse algum anúncio junto com o Congresso Nacional. Agora, a entrevista serviu para que eles anunciassem que domingo teremos uma nova reunião para, quem sabe,
haver esse anúncio, o ministro chegou a falar em PEC e em um projeto robusto para compensar essa alta do IOF ou superar e retirar isso de frente, que é o que o Congresso está ameaçando derrubar na Câmara principalmente. Dora. Ô, Tiago, se você pegar essa entrevista e espremer, não sai coisa nenhuma. Eles não disseram absolutamente nada, porque é um palavrório. Aí vai o presidente do Senado, o diálogo, não sei o quê, o outro fala que estamos alinhados. E daí, o ministro tinha dito que ia anunciar hoje. Se não anunciou, foi para não cometer o mesmo erro que de não conversar com o Congresso. Por isso que deixaram para domingo, para apresentar aos líderes. Até agora a gente não tem nada. E por falar em erro, a gente tem o presidente da República dizendo que não houve erro. Como não houve erro? Tanto houve que houve o recuo. Se não tivesse havido erro, não estava havendo essa discussão que, por enquanto, não apresenta coisa nenhuma. O que a gente vai ter que esperar, sim, é a coisa concreta apresentada pelos líderes. Isso me lembrou muito essa reunião, uma reunião lá em agosto do ano passado, você vai lembrar bem, Tiago e Coba também, no Supremo Tribunal Federal. O presidente, o Congresso, o Executivo, o Judiciário, todos ali reunidos dizendo que tinham encontrado uma solução para as emendas. Tá bem, quando se foi para a vida real, viu que não era nada daquilo, que até hoje o assunto não está resolvido. Então, a questão é o seguinte, esse palavrório de microfone é muito bonito, a gente fica com boa vontade, tá todo mundo alinhado, tá, mas alinhado em torno de quê? É preciso que se tenha clareza e transparência para falar para a população qual é o rumo do país e do governo. Olha, francamente, eu vou te falar, que estou velha, impaciente com esse tipo de coisa que eu já vi isso 300 vezes, gente. É um blá, 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 sabe? Quando se quer enganar, quando não se tem o que dizer, fica esse palavrório vazio que não quer dizer nada. Domingo vamos ver se a gente tem alguma coisa mais concreta. E Kobayashi, não sei se você concorda, mas esse evento, entre aspas, que nós tivemos hoje, isso reforça ou fortalece o próprio Congresso Nacional, porque dá palanque para o presidente da Câmara, presidente do Senado. Os dois fizeram esses discursos mostrando que o Brasil precisa disso, daquilo. Isso acaba reforçando e deixando o próprio governo em segundo plano, não é? Sim, Thiago, concordo, sim. Agora, sabe o que eu acho muito interessante nessa história toda? É que agora a discussão não é mais se vai haver ou não aumento de arrecadação, porque o governo cria a possibilidade de aumento do IOF para finalidade de arrecadação quando o IOF é regulatório, que já é um grande absurdo, e depois da celeuma toda instaurada, agora nós temos uma nova discussão, que é a alternativa, então, para a alta do IOF. Vamos pensar aqui e vamos conversar e vamos fazer uma reunião para marcar outra reunião e outra reunião para construirmos todos juntos aí uma alternativa para algo que era inexistente, que era justamente a alta de arrecadação. A gente está vendo esse governo com essa sanha arrecadatória desde o começo. O déficit prometido de 0 não chegou nunca e provavelmente não vai chegar até o final dessa gestão do presidente Lula, e a solução que o governo almeja, pensa para solucionar a pressão que vem principalmente do mercado financeiro é aumento de arrecadação. E esse é só um ensaio, viu, Thiago, do que virá adiante depois quando se discutir a tal da proposta de compensação para a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. O governo já vai ensaiando ali as suas possibilidades para essa discussão toda e sempre pensando em arrecadar mais e nunca cortar gastos.